Pessoal, vocês estão com frio? Quem tá, meu irmão? Quem não tá? Fica um pouquinho, daqui a pouco a gente liga de volta. Não tem. Tá 40 graus. Você quer ir, cara? Vai lá. Tchau daqui. Ai, agora que não, só ver assim. Boa tarde. Meu nome é Carol, eu sou graduanda da Unilago em Serviço Social, termino esse ano. Então nós estamos aqui no dia 8 de maio para apresentarmos, o minicurso apresentado pelo professor mestre doutorando Jean Paulo Pereira de Menezes. A temática hoje do minicurso é a Introdução ao Pensamento de Marx. Então, para abrir a mesa, gostaria de desejar uma excelente tarde para todos e todas nós e que nós possamos aprender muito com esse professor que está aqui do nosso lado.
todos e a todas. Eu fico bastante feliz de estar aqui e de ver assim, várias pessoas de vários lugares, né, assim como no folder do seminário já era anunciado. Né, companheiros que já estão fazendo suas falas aqui no seminário, todos vocês que vieram apresentar trabalho, de uma certa forma, prestigiar esse trabalho. E quando eu falo prestigiar, não é no sentido simplesmente de um fetiche, de consumir algo, mas prestigiar no sentido de partilhar. Né? As mediações aqui visam partilhar conhecimento historicamente acumulado. E o título desse tema, eu vou pedir só um minutinho para trocar de microfone, que isso aqui está muito. Alô? Beleza, acho que é assim melhor. Então, o título do tema é Introdução ao Pensamento do Marx. Esse curso ele foi apresentado há alguns meses na PUC de Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, né? E eu vou tentar reproduzir esse curso, que também já foi produzido e apresentado na Universidade Federal de Três Lagoas, onde tive a oportunidade de conhecer muitos camaradas lá do Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas. Né? Digo assim porque eu estudei em Dourados, morei em Dourados, Ponta Porã há algum tempo, né? Mas tive a oportunidade de ir em Três Lagoas, conhecer outros companheiros, né? E, enfim. E esse curso vai ser então reproduzido. Claro que é uma terceira versão da apresentação dele, então tem coisas que foram abandonadas, marginalizadas, colocadas de uma forma horizontal para um outro canto, e outras coisas, né, sobretudo um Marx professor, uma atividade docente do Marx, eu quero chamar aqui também como destaque, né, que eu quero dar nesse curso de hoje. Então eu dividi o curso em duas partes. A primeira parte é para fazer alguns apontamentos a partir de uma pesquisa que eu já faço, né, a respeito do conceito de tempo presente e conceito de história em Marx, né, mas sobretudo partir de fenômenos concretos, né, que é a preocupação do Marx, e é também aqui evidente a minha preocupação, partir do mundo real, do cotidiano, do tempo presente. Nada mais oportuno, então, do que deixar bem claro, né, o meu princípio de tempo presente. Então, aqui nessa grande introdução, que vai ser um pouco longa, a primeira parte eu dividi em 7 eixos temáticos, né, e a segunda parte, após o intervalo, nós faremos o intervalo, fiquem tranquilos, ok? Vai ser 4 horas direto, a não ser que vocês queiram. Eu não quero não, a gente não ganha. Né? E a segunda parte em que eu vou apresentar algumas categorias do pensamento marxiano. Evidente, né? Pelo tamanho do curso, pela proposta do curso, seria uma pretensão de uma envergadura que eu não tenho, abordar aqui, né, as categorias marxianas. Para isso é necessário estudar toda a obra marxiana, e não é algo que se coloca versalizando, enfim, falando aqui em 4 horas, mesmo sendo 4 horas. Então, por isso, né, é importante deixar as coisas bem claras. É uma introdução ao pensamento do Marx. Né? E tem um autor que eu gosto muito, que é o José Paulo Neto, ele diz assim, num curso também intitulado sobre o método de Marx. Ele diz assim, um bom jogador de um baralho, poker, é assim que fala, eu acho. Um bom jogador é aquele que esconde as cartas. Aqui não se trata disso. Aqui eu já vou logo dando minhas cartas. A leitura que eu faço do Marx é uma leitura, com certeza, enviesada por toda uma tradição, né? Cada um aqui tem a sua subjetividade para fazer as leituras, eu estou deixando claro que é a minha. Né? Então eu leio Marx, muito influenciado pelo pensamento do Gramsci, não tenha dúvida disso, vejo bastante alunos aqui, eu fico muito feliz de ver os alunos aqui. Tá? Bacana isso aí, matéria de prova. Muito influenciado, evidente, pelo Gramsci, né? E nos últimos tempos pelo Lukács. Né? Mas é evidente que eu procuro ir à fonte, que é Marx. Né? A influência é Marx, mas cada um tem a sua história de vida, a sua história de militância, né? E, enfim, eu estou deixando bem claro que é uma leitura bastante pessoal do Marx, mas sem negar, né, a realidade do objeto. Né? Marx está aí, eu trouxe aqui algumas publicações em língua portuguesa do Marx, não a título de tratá-las como Bíblia, que é uma das características da vulgarização do pensamento do Marx, mas a título de fonte, referências, né, para poder citar, principalmente no que diz respeito a confrontar a vulgarização do pensamento desse autor. E Marx não padece disso sozinho, digo, da vulgarização do seu pensamento. Os clássicos, isso é um problema que nós encontramos nos clássicos. Né? O pessoal muitas vezes fala, eu já li Shakespeare, eu adorei a história que Shakespeare criou, Romeu e Julieta. Bom, cara, peraí, Shakespeare não criou nenhuma dessa história, Shakespeare escreveu sobre essa história. A história já é medieval, muito mais antiga que Shakespeare. Né? Mas é um clássico. Né? Quando você pergunta, o que você leu do autor tal? Né? Não no sentido de buscar autor pós-autoridade, mas no sentido, a partir de quais referências você leu tal autor? Eu ouviu falar que não serve para nós. Né? Ouviu falar, talvez, nem na boteca, acho que para nós serve. Né? Pois bem, então,
agradecendo aí nessa introdução para fechar ela, agradecer mais uma vez à comissão organizadora, em nome do Marcos, da Carol e todos que estão aqui presentes, porque fazer um curso, um evento, na realidade, como esse, né, o seminário, é a 4ª edição, é uma tarefa difícil. Quem organiza eventos aqui sabe muito bem a dificuldade, né, dentro de uma perspectiva crítica da realidade da sociedade que nós vivemos, a dificuldade que é organizar movimentos dessa envergadura. Né? Então, agradecer e parabenizar, que são todos que se empenharam no desenvolvimento dessa semana. Né? E eu fico feliz de, em um momento desse congresso, desse simpósio, né, existir vários mini-cursos, né, outros irão existir aí depois desse aqui, e ver tantas pessoas aqui, né, reunidas para falar do Marx. Né? Isso é bacana, muito importante, né? Me deixa muito feliz de ver pessoas interessadas em falar de Marx. Né? Não é surpresa tendo visto a participação no seminário crítico, né, de estudos críticos sobre a educação. Mas falar de Marx em século XXI, né, sobretudo agora, 2012, 2008 para cá, é muito importante ver um auditório assim com bastante pessoas. Né? Em uma época, e eu sempre digo, na primeira vez que eu digo aqui, quem já está acostumado a ouvir a gente falar, eu falo, nossa, vai falar de novo do lá, vou falar de novo. Importante enfatizar. Em uma época em que muitos cachorros loucos aí, né, tratam Marx como um deles, um cachorro morto, na realidade, ver várias pessoas interessadas em ouvir falar de Marx, debater sobre Marx, isso é muito importante. Isso é muito importante. Não para ganhar título ou certificado, né, mas justamente para compreender, né, uma teoria extremamente complexa e necessária, que é a apreensão do mundo real. Né, e não simplesmente uma masturbação intelectual, em que eu fico aqui 4 horas falando sobre um autor, mostrando determinadas erudições, e vocês ficam aí, de um outro lado, né, olhando, de preferência em silêncio, fingindo também bastante erudição, balangando a cabeça, coisa etc. E tal. Não, quando se trata do autor, da envergadura do Marx, com a proposta teórica do Marx, quando eu digo proposta teórica, entendam, captar o mundo real em um movimento, sim, ideal, mas o mundo real, o mundo concreto, é esse que interessa ao Marx. Não a mera masturbação intelectual que se fazia na filosofia alemã, na filosofia, sobretudo alemã, no século XIX, quando eles redundam lá na escritura da ideologia alemã e nas teses Aristotle. Muitas pessoas, quando Marx e o Engels criticam o Feuerbach, muitas pessoas acreditam que o Marx está propondo que a filosofia é uma mera, e aí a minha responsabilidade essa expressão, claro, masturbação intelectual. Os filósofos interpretaram o mundo de diversas maneiras. Trata-se agora de transformá-lo. Marx não está dizendo que os estudos teóricos, né, devem ser descartados. Pelo contrário, ele enfatiza com essa 11ª tese de que os estudos teóricos devem representar a captação do mundo real, do mundo concreto. E é a partir dessa leitura que eu tento apresentar algumas contribuições para entendermos juntos, né, este autor. Então Marx, evidentemente, que não está morto. Se está morto, eu diria, eita defunto difícil de enterrar. Muito difícil de enterrar. Os economistas, analistas políticos, tem uma categoria melhor, assim, os analistas políticos são enfáticos em reafirmar a necessidade de retornarmos a Marx. Até o Delfim Neto, até o professor Delfim Neto, né, reconhece isso. Pois bem, então, continuando, esse primeiro eixo temático era só uma introdução para poder colocar alguns pingos aqui, deixar para ser bastante honesto intelectualmente, deixar claro a perspectiva da qual eu parto. Uma perspectiva da luta de classes. Uma perspectiva da classe trabalhadora. Olha a minha cara de Antônio Emílio de Moraes. Eu sou trabalhador, né? Eu estou cheio de giz aqui, estava dando aula até agora no colégio aqui, colégio dos meninos aqui. Eu sou trabalhador, então eu falo, evidentemente, da perspectiva da classe trabalhadora. Não quero deixar claro para não frustrá-los. Não sou nenhum militante de ONG, não sou nenhum militante aí da... Uma coisa engraçada, a sociedade civil organizada. Não, eu não faço parte da sociedade civil organizada, eu quero desorganizar a sociedade organizada civilmente. Pois bem, então o segundo eixo temático, aí sim, já partiu, né, para uma abordagem um pouco mais intangível, talvez, é o conceito de tempo presente. Por que eu vou falar disso? As pessoas mais próximas já sabem. Eu pesquiso essa ideia de tempo presente, minha formação é história, eu sou historiador, e há um conceito muito popular entre os historiadores de história do tempo presente. Aqui eu vou abordar duas categorias, que não é necessariamente a história do tempo presente, mas a história e tempo presente. História do tempo presente ganha estatuto teórico metodológico com os franceses, a partir da década de 70, sobretudo no final de 70, 1979. Eu vou trabalhar aqui com o conceito de história e tempo presente, não do tempo presente, mas e tempo presente,
desenvolvida na crítica da economia política pelo Marx, né, expressamente no texto de 1859. E tempo presente, história aqui, no caso, tempo presente apenas, para Marx, é a preocupação com o cotidiano. O Lefebvre é um autor, espero que todos conheçam aqui, o Henri Lefebvre, é um autor de grande referência, porque tem ótimas contribuições a respeito da compreensão do cotidiano. O Marx não vai falar cotidiano, ele vai falar tempo presente, é o presente imediato, né, que alguns historiadores franceses também vão chamar. Esse presente, esse tempo presente, é o mundo real, é o mundo concreto, enquanto síntese de múltiplas determinações, de várias relações sociais. É a parte mais fenomênica da totalidade social que nós temos acesso e ajudamos a construir. Não se trata aqui de tempo presente, simplesmente uma perspectiva de estudos, uma perspectiva de análise da sociedade, em que se contempla no mundo presente, no cotidiano, algum objeto, por exemplo, livro, e a partir do objeto eu vou estudar apenas o objeto situado no tempo presente, sem contextualizar historicamente esse objeto. Aí estaremos violando, ou seja, fragmentando uma ideia central no pensamento do Marx, que é a ideia de totalidade histórica. Ele chama assim de totalidade histórica. Estou vendo para nós aqui só totalidade. Então a ideia de tempo presente é extremamente importante. Em um momento histórico, bastante, embora as convulsões no mundo árabe, as manifestações sociais na Grécia, em Portugal, na Espanha, no Chile, e no Brasil também, é claro, vamos esquecer aqui dos companheiros do Pinheirinho, eles estão até agora lá lutando e vão continuar certamente, lutando para defender uma vida digna para a classe trabalhadora, São José dos Campos. É importante pensarmos o tempo presente não desvinculado do seu processo histórico. Quando nós desvinculamos os problemas sociais, vou chamar assim, a questão social, ou ainda as manifestações da questão social no tempo presente, fora do seu contexto histórico, nós corremos um risco muito grande de desenvolvermos sociologias da compreensão. Para quem já sacou, estou aqui fazendo uma referência breve, e não poderia ser diferente, ao Max Weber. Tenta-se um olhar, analisa-se a sociedade, sem o compromisso necessário de transformá-la, de modificá-la. Eu analiso a educação brasileira para produzir uma excelente tese de doutorado. Eu analiso a relação professor e trabalho do professor para desenvolver um livro que será publicado na Companhia das Letras, ou até pela editora da Folha de São Paulo. Não se trata disso em Marx, se trata de analisar a sociedade sempre com vistas à transformação da sociedade. Então nós não encontramos em Marx uma sociologia contemplativa, uma sociologia, ou ainda uma produção do conhecimento para lançar um olhar, para deitar um entendimento, criar um entendimento sobre uma coisa. Ou ainda, não se participa de seminários para ganhar só o certificado. A proposta do pensamento de Marx, a produção do conhecimento de Marx, é a intervenção, entender, sim, evidentemente, entender para agir. Agir sem entender os fenômenos, corremos um risco muito grande de ficarmos com um Jeep 4x4 no lamaçal, patinando sem sair do lugar. Primeiro, sim, entende, e se intervém. Agora, embora fala bem a expressão de que são movimentos separados, leve engano, são movimentos sincronizadíssimos que acontecem ao mesmo tempo. Ao mesmo passo que busco a compreensão, faço também a intervenção. Não existe uma instância separada da compreensão teórica do mundo, e depois da intervenção do mundo prático, a intervenção prática do mundo. Lembrando que para Marx, teoria é captar o mundo real nas suas sínteses múltiplas de determinações. Isso é teoria para Marx. Não simplesmente, como eu falei aqui, me permita, eu não sou tão acadêmico, eu acho, uma masturbação intelectual. Então, o conceito de tempo presente, ele está bastante visível nas obras do Marx. Vejamos. Em 48, tem um texto clássico de 48, que é o Manifesto Comunista, depois o Manifesto do Partido Comunista, que a preocupação dos autores, Marx e Engels, quando escrevem para a Liga dos Trabalhadores, é justamente o presente imediato. O presente, a situação da classe trabalhadora. O Engels, um ano antes, 2, 3 anos antes, escreve um livro, com o objetivo de denunciar a situação da classe operária na Inglaterra. O objetivo dos textos de Marx é a intervenção no mundo presente. O texto de 48, por exemplo, clássico, que é o Manifesto, é um panfleto. Já pararam para observar isso? Um panfleto. Foi distribuído em porta de fábrica. Cadê o André? O André estava panfletando agora daqui a pouco. O texto do Manifesto Comunista, do Partido Comunista é um texto panfletário.
E aí, muitos críticos do Marx vão entender, mas isso é um texto panfletário. Máximo Gorki, também é uma literatura panfletária. O que é, cara pálida? Macaco Simbora, o que é uma literatura panfletária? E especificamente, o texto de 48, 1848, é uma literatura panfletária? Evidentemente que sim. Evidentemente que sim. Mas agora, que tipo de texto panfletário é esse? Que fique muito claro isso. É o primeiro programa. Um programa de governo, um projeto de nova sociedade. É o primeiro confeccionado em sintonia com os interesses da classe trabalhadora. É claro que antes disso, os cartistas na Inglaterra já tinham feito uma petição entregue ao parlamento. Já tinham realizado uma série de greves. Mas um programa para a classe trabalhadora, o primeiro texto para a classe trabalhadora, é o texto de 48. Aquilo ali, normalmente, é chamado de um programa político. Mas eu gostaria de chamar a atenção para a singularidade desse programa político. Hoje em dia, nós também observamos programas políticos na TV, no horário obrigatório pelo rádio, a TV, ou internet, ou pessoalmente. Número 1, é enfático, né? Já que estamos no seminário de educação, no meu governo, a pauta inicial e principal é a educação. Estamos preocupados com a educação. O mundo cotidiano não se transformará se não se investir em educação. Incrível! Até as abelhas concordam com isso. Até as abelhas concordam que a educação é vital. É o programa, eixo programático, primeiro tópico, educação. Segundo tópico, geração de emprego. Até os tatus concordam com isso. Mas, Jean, então, qual a diferença desse programa de 1848 que o Marx e o Engels lançam com os programas posteriores? É que este é o primeiro programa que vem com uma análise científica da situação da classe trabalhadora. Esses pontos, que são 11 pontos, estão lá no final do manifesto. Lembram disso? As outras páginas, que não são muitas, as outras páginas, é uma leitura sintética, uma análise sintética da história da classe trabalhadora e do socialismo. Aquilo é uma análise teórica. Ali nós temos uma teoria da história. Mas o Comte, Augusto Comte, já tinha feito uma filosofia, uma teoria da história do século XVIII. Correto. O Durkheim também. O Hegel também. Tocqueville também. Voltaire também. Mas qual é a grande diferença desta análise? É a perspectiva de classe. É a perspectiva de classe influenciada não por um desejo daquilo que virá, do devir, como encontramos em Comte. No século XVIII estava na moda escrever grandes sínteses históricas. Observe a filosofia da história do Hegel. Falagaço, falando da história antiga, Egito, Grécia, Roma, Idade Média, o mundo moderno. Comte, lei dos 3 estágios. Primeiro foi um momento mítico, depois teológico, depois científico positivo. Saca? Sistema positivo. Positivo no sentido científico. São grandes sínteses. Mas o Marx ele inventou o quê? O Marx ele tem uma proposta diferente de teoria da história. O Marx vai propor ler a história do mundo ocidental. Mas o Marx não serve para a América, para a África. Peraí, cara pálida. Marx está tentando entender, captar o movimento histórico do mundo ocidental. Ele não falou, vou escrever a teoria da história para o Sudeste Asiático. Não. Ok? Ele capta, ele é homem do seu tempo, ou qualquer um desses que eu citei, né? E, como homem do seu tempo, está preocupado com o tempo presente. E vai tentar explicar o presente a partir de um retrospecto histórico, analítico, para entender ao ponto que estava, ou seja, como é que se chegou ao ponto que existia o mundo. Só que Marx tem singularidades nesse texto mesmo de 48, Marx e Engels. Eles propõem uma teoria da história que não é simplesmente metafísica, que é materialista. O movimento histórico é dado por homens em suas contrações e necessidades materiais no seu cotidiano. Marx faz uma opção. Se Hegel pegou grandes momentos do pensamento, se Comte pegou também grandes momentos, mesmo que metafísicos, querendo combater a metafísica, mas produzir uma outra metafísica, Marx propõe explicar a história da humanidade, né, que existia naquele momento, a partir da Inglaterra, a partir da França, a partir da Bélgica, a partir de Colônia ou de Trèves,
a partir do modelo econômico. A partir do modelo econômico, do modelo político, cultural, social. O que você está falando, Jean? Estou falando dos modos de produzir a vida, e não simplesmente modo de produção. Marx tenta captar o entendimento do tempo presente a partir do estudo dos modos de produzir a vida. Atenção para esse elemento, que depois vou voltar a ele depois do intervalo. Não modo de produção, modos de produzir a vida, que envolve o econômico, que envolve o espiritual, religioso, é isso aí, que envolve o cultural, que envolve a política. Depois falaremos dessas categorias no segundo intervalo, né? Mas o Marx, então, ele em 48, ele apresenta um programa político da classe trabalhadora, e aí é o primeiro, que tem uma análise científica. Não vamos esquecer que no século XIX, né, em 48, tem toda uma área do cientificismo, ok? Marx não escapa disso. Muitos historiadores, sobretudo, vão dizer assim, mas Marx era cientificista, né? Fala para mim um pensador do século XIX que não estava influenciado pelo cientificismo. Marx é um historicista. Século XIX, alô? Isso é uma característica do pensador. Mesmo o historicismo não tem o mesmo tom que tem, por exemplo, no Leopold von Ranke. Marx é diferente, é evidente. Gustavo Droysen é diferente de Marx. Não é o mesmo historicismo, mas está influenciado, sem dúvida nenhuma, pelo historicismo. Pelo positivismo evolucionista, tá também. Mas como é que é essa leitura do Marx? O texto de 48 é muito claro. É muito claro. Muitas pessoas têm acesso a esse texto, infelizmente, só as primeiras falas. Também trouxe o texto. Todo mundo conhece, eu acho que o início do primeiro capítulo. A história da humanidade até os dias de hoje é marcada pela luta de classes. Burguês, capitalistas, servos, seus senhores, escravos, seus senhores. Estufa o peito, normalmente, a tradição mais vulgar do Marx, para afirmar isso. A história de toda a sociedade é a história de luta de classes. E o pessoal que não tem história escrita, Marx? Atenção, não vamos cobrar de Marx e Engels aquilo que eles não se propõem fazer. Mas como é que eu penso a população que não tem escrita desenvolvida? Oralidade, evidente, mas vamos lá. A escrita desenvolvida, eles não possuem, então, história? Marx escreve a partir da Europa, né, pessoal? A gente não pode pensar que o Marx vai escrever com as categorias sociológicas do Império Inca, porque ele não está na América do Sul. Ou ainda, sei lá, de alguma etnia em Maputo, em Moçambique, porque ele não está em Moçambique ou no Sudeste africano. Ele está na Europa industrial. Ele está na Europa industrial. Isso é importante salientarmos, porque senão a gente fica cobrando, principalmente os críticos vulgares. Porque a vulgaridade do Marx se dá tanto do lado da tradição marxista, como os críticos da tradição marxista. Sobretudo dos críticos da tradição marxista. Né? Ou seja, não vamos cobrar de Marx aquilo que ele não se propôs fazer. Vamos esquecer que Marx é um ser humano, né? Que está pesquisando sem bolsa para PESP, sem estar vinculado a nenhum programa, né, de iniciação científica ou coisa do tipo. E vai pesquisar, e muito bem, obrigado. Né? Então, essa vulgarização do pensamento do Marx, tentando já caminhar para um ponto 3, né, se dá sobretudo com as categorias do Marx, que depois eu apresento. Né? Mas, sobretudo, só para fazer uma jogada rápida, sobre a teoria da história do Marx e sobre o peso do econômico do pensamento do Marx. O texto de 48 vai ser bastante denunciado como uma filosofia da história economicista. Os textos posteriores também. Sobretudo, a crítica da economia política de 1859. Como assim? Não entendi esse papo. Como é que a história da humanidade veio se desenvolvendo? Vou chamar isso aqui para hoje de filosofia da história. Tudo bem? Em Marx eu prefiro chamar isso de teoria da história, mas eu vou chamar aqui de filosofia da história. Qual é o espírito do tempo que faz entender o desenvolvimento desse tempo? O Marx vai falar, os modos de produzir a vida é aquilo que eu elenco para explicar a história do desenvolvimento no mundo aqui ocidental. Quando eu digo modos de produzir a vida, agora eu retorno, não me refiro simplesmente à produção econômica. Marx não se refere a modo de produção, e ele vai usar essa expressão, modo de produção, não se referindo exclusivamente ao econômico. Isso denuncia a pouca leitura de Marx que existe na academia. Não é boteco não, na academia. Pega o Capital. Estou passando o vídeo agora. Pega o Capital.
Mostra lá um momento, pegar a obra máxima. Pega um momento que ele está falando assim, ó, o modo de produzir a vida é o econômico exclusivamente. Ah, mas o Capital é um texto de 67, mais maduro. Pega lá a ideologia alemã. Pega a ideologia alemã. Mostra um parágrafo. Um parágrafo. Não é a consciência que determina a vida material. Ideologia alemã. Depois a crítica da economia política vem esse mesmo texto, hein? Ele não muda. Ele não muda. Não é a consciência que determina a vida material, mas é a vida material que determina a consciência. Aí, tá vendo? Tá vendo aí, ó, economicismo. Só econômico. A ideologia alemã tem 2 volumes, mais de 1000 páginas. A gente lê o parágrafo e fome. Essa é a forma mais sacana de tentar desabilitar Marx para entendermos o nosso mundo presente. Quando Marx se refere às relações sociais, é que dão vida à consciência, não a consciência que dá vida às relações sociais, ele não se refere, ele fala, ó, relações sociais. Ele não fala assim, ó, a economia, a produção de paçoca que determina a consciência, e não a consciência que determina a produção de paçoca. Ele não fala isso, pô. Ele está falando, as relações sociais são as formas de produzir a vida, que inclui, evidentemente, em última instância, não tenham medo, em última instância, o econômico determina tudo. Atenção, em última instância. Não em única instância. Essa parece uma coisa sutil? É sutil. É gritante por ser sutil. Isso dá todo um tom e uma diferença à concepção de história que muitos vão criticar no Marx, de que o Marx reduziu a história da humanidade ao fator econômico. Em última instância, sim, é o econômico. E eu tentarei demonstrar isso agora, porque não farei da força. Mas, sobretudo, é o econômico, vamos lá, econômico, cultural, político, religioso, e por aí vai. Tudo bem? Mas por que em última instância você está dizendo que o Marx está ênfase no econômico e ele está certo? Não sei. Vou deixar vocês responderem. Eu já sei a resposta. A partir da minha convicção. Agora, o importante é que vocês tenham a convicção de vocês e criam a convicção, as convicções de vocês. Não do palestrante, do cursista ou qualquer... Enfim, de vocês. Vamos lá. Vocês acordaram, todos aqui acordaram pela manhã, abriram os olhos, provavelmente alguns escovaram os dentes, outros não. É verdade, né? Foram comer alguma coisa, alguma padoca por aí. Eu sei que o pessoal que vem de fora é sempre mais difícil. E desgraneira, né? E ontem fez um frio danado de madrugada. Eu falei, caramba, né? Eu fico pensando, tem um pessoal que está alojado lá no Natalone. Natalone? Não, outro nome. No estádio ali. Né? E deve ser frio ali, porque é concreto, né? Então deve ser gelado. E, poxa, né? Acordaram, deu 7 horas da manhã. Eu sei que o pessoal acorda às 5 para fazer leitura. Acordaram, fizeram a leitura às 5 horas da manhã. Alimentaram o espírito, pessoal, alimentaram o espírito, né? Se relacionaram socialmente, trocaram algumas ideias, né? Ou talvez conversaram um pouco, mas trocaram algumas ideias. Se não trocou ideia nenhuma, ouviu alguém conversando alguma coisa, provavelmente, né? E lá pelas 9 horas, 10 horas, 11 horas, eu acho que alguma parte do nosso organismo começou a dar um sinal, falando do estômago. Por gentileza, sejam honestos e honestas. Quem está aqui nesse exato momento e que não conseguiu almoçar hoje? Uma pessoa? Mais alguém? Pelo amor de Deus, me leva um lanche lá para o nosso camarada, urgente. Porque com a barriga vazia, o estômago vazio, se produz pouco. Vamos para a escola, vamos para a universidade, vamos participar de todo o seminário sem comer nada. Agora está uma moda aí, né? Dieta da noiva. Solta um cano no nariz e fica chupando líquido lá para emagrecer, para atender a estética padronizada do capital. Deixa de comer um dia, e esse texto é antigo, hein? É a ideologia alemã do Marx. Data da década de 48, de estupro, década de 40. 45, tá? Ideologia alemã. O ser humano, para fazer história, primeiro, o ser humano é que faz história. E para fazer história, o ser humano tem que estar vivo. E para estar vivo e fazer história, o ser humano tem que se alimentar todos os dias. Na Idade Média, o cristianismo prevalecia nas relações sociais, é claro, mas ninguém comia. Dá 2 quilos de cristianismo para me alimentar. Dá 2 quilos aí para matar minha fome. Ninguém comia cristianismo. É o Marx falando, depois eu vou ler isso. Na Grécia Antiga, ninguém duvida, olha, ele diz assim, ora, é de uma obviedade que na Grécia Antiga e na Roma Antiga a política tem um fator predominante. Mas ninguém pedia 1 quilo de política para matar a fome. Estes
são elementos importantes. O econômico, a política, e o social, e o cultural, e o espiritual. Isto compõe o modo de produzir a vida. Pode pluralizar os modos de produzir a vida. Em nenhum momento é um desafio saudável. Onde está escrito, na produção marxiana, que o elemento único é o econômico. É o elemento econômico que determina a vida das pessoas. Sem econômico não se faz nada. Ele concorda que isso não se faz nada, assim, se vai com fome. Mas uma vez o estômago saciado, há que também se saciar o espírito. E a cultura é vital. As relações culturais são vitais, inclui aí a religiosa. Então, Marx não desconsidera os outros elementos da vida, da produção da vida ele se refere. Não apenas a um elemento da produção da vida. Claro que, em última instância, se faltar o elemento econômico, como eu falei, ninguém comia cristianismo na Idade Média e ninguém comia política no mundo clássico, greco-romano. Então, há que se olhar, sim, para a produção. E, evidentemente, ao lado dos outros fatores da produção da vida. Tudo bem? Então, a tradição que vulgariza o pensamento do Marx vai acusar o Marx de economicismo, que é justamente essa visão teórica, uma possível teoria da história, que Marx dava ênfase, né, absolutamente ao elemento econômico, ao fator econômico. Marx escolhe fazer um estudo sobre a economia política, de forma crítica. É evidente que ele vai se debruçar em relação à produção da vida. A economia política não é só a economia, não é só a política de hoje. É o estudo da produção socialmente determinada. Hoje pouco se ensina sobre economia política nas universidades, é uma pena, lamentável. Há que se reestudar, ou ainda, saber da existência da economia política nos dias de hoje. O curso de economia, eu vejo pelo menos alguns alunos queixando-se muito do curso de economia. Vi isso lá em Araraquara, vi isso lá em Porto Alegre. No curso sobre Marx, lá tinha muita gente da economia. Porque eles queixavam-se assim, mas no curso de economia a gente está estudando índices, setores fatoriais, probabilidades dos índices já formalizados, mas não se estuda a necessidade, essa questão de alguns professores, não se estuda a produção socialmente determinada. Talvez isso seja o objeto maior da economia política. E a economia política não está morta, é claro. Né? E quando se fala em termos de economia política, que é a ocupação do Marx principal, né, é justo enquanto produtor de ideias para interpretar o mundo, a partir não produtor de ideias do nada, a partir do mundo real, se faz desenvolvimentos teóricos para poder interpretar esse mundo real. Ele está se detendo ao mundo da produção, mais uma vez, socialmente determinado. Claro que envolve a economia, mas é claro que também envolve questões culturais, questões religiosas. Como diz Zé Paulo, é claro que, lamentavelmente, ou para a nossa sorte, não adianta os antropólogos quererem buscar uma antropologia do ser, né, no Marx. Mas, no sentido amplo do conceito de antropologia, é claro que Marx detém enquanto o homem é o produtor das coisas, materiais ou não materiais, tangíveis ou intangíveis. O problema, então, é muito sério porque as pessoas acabaram comungando dessa ideia economicista, de que Marx realmente é economicista. Eu disse, vou repetir mais uma vez para poder passar para o próximo ponto, nada mais cômodo para poder marginalizar o pensamento do Marx. Em um mundo em que o salário se apresenta como um aperfeiçoamento do trabalho escravo, nada mais cômodo e nada mais delicioso para quem quer marginalizar Marx, tirar essa riqueza, essa categoria, anotem isso na cabeça aí, totalidade, que o econômico está inserido, que o cultural está inserido. São os modos de produzir a vida. Não é só um, ele identifica alguns, né? E lá no texto de 59, agora vou dar uma caminhada, 1859, quando ele publica em Berlim a crítica da economia política, ele escreve no prefácio um pedacinho que os stalinistas vão amar, vão adorar. Como interna, a partir de Moscou, vai dizer, olha, tá vendo? O Marx já falava em 59. Primeiro nós temos o modo, primeiro a linearidade. A crítica aqui é a linearidade. Primeiro, o modo de produção primitivo, depois o antigo, o feudal, né, o capitalista, o socialista e o comunista, que nós já atingimos agora. Marx nunca escreveu que esses são os únicos modos de produção. Ele é um pensador, horas bolas, macaco de gordo. Ele é um pesquisador engajado, diferente de muitos pesquisadores de hoje. A pesquisa do Marx de crítica à economia política está em desenvolvimento. E por que você tem a União Soviética e não tem Stalin na vida? Porque, horas bolas,
Uma das vulgaridades, das vulgatas do pensamento do Marx, por incrível que pareça, parte de Moscou. E parte enquanto lei, parte enquanto circular, documento a ser cumprido. Como assim? Na década de 30, não vou lembrar agora, quem lembrar, fique à vontade. Eu estou muito falando aqui, mas vamos fazer isso. Vamos deixar isso virar um monólogo. Pode conversar, fazer intervenção, levantar a mão. Eu não lembro a data exata. Sei que é a década de 30, o Stalin, eu vou capitanear o Stalin, mas lembrando que o Stalin sozinho não fez a União Soviética, nem Estados Unidos, ok? O Stalin, ele manda uma circular para que todos os PCs no mundo entendessem e ficassem notificados que a partir daquela data, que infelizmente não me veio agora a cabeça, né, a União Soviética tinha atingido o comunismo, o estágio, o modo de produção mais desenvolvido, identificado por Marx. Aonde? Por Marx aonde? O modo de produção que o Marx estudou é o modo de produção capitalista. Ele faz, sim, apontamentos nos Grundrisses sobre esses outros modos de produção. Ele faz, sim, na crítica que eu acabei de falar de 59, apontamentos sobre outros modos de produção. Mas o debruçar do Marx, enquanto militante, era para entender, sobretudo, o modo de produção capitalista. Como assim, senhor Stalin, Joseph Stalin? Modo de produção comunista, atingimos 1, 2, 3 e já. Modo de produzir a vida, na concepção marxiana, envolve uma concepção de homem também. Digo homem, homem e mulher, em genérico. De um novo ser social. Não é com decreto que se muda ou se transforma, portanto, um modo de produzir a vida. E o problema sério disso onde está, senhor Jean? Está que muitos partidos comunistas não foi recebido isso de forma crítica por todos os comunistas dos partidos espalhados pelo mundo, ok? Que justiça aqui seja feita. Mas evidentemente que os comitês, vamos chamar assim, as direções nacionais, acabavam baixando a determinação informando que a União Soviética, a partir daquele momento, tivera alcançado, né, através de um decreto, um modo de produção comunista. Infelizmente, não quero acabar com a adolescência de ninguém, nem com a vida madura de ninguém. Nunca aqui, nesse mundo nosso, de Marx para cá, que está a qualquer momento da história, modo de produção comunista ainda não existiu. Comunista no sentido de ultrapassar esse modo de produção capitalista. Isso não ocorreu ainda. Infelizmente, ainda não ocorreu. Né? Aconteceu uma série de anomalias aí. Então isso acaba vulgarizando. E o Jorge Crespan, que é um historiador, que de uma certa forma eu dialogo nessa pesquisa, lembrando que eu não estou falando da minha pesquisa, estou falando de um assunto que envolve a minha pesquisa, claro. Ele fala o seguinte, nada mais, ele diz assim, ó, talvez seja, eu concordo com ele, talvez seja mais horripilante a vulgarização do pensamento do Marx pela tradição marxista. Nada mais distante da realidade pensarmos que o Marx construiu essa linearidade aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. A gente estuda assim história, né? Hoje. Meus alunos aí, eu nunca fiz isso na escola. Primeiro tem a pré-história, vou abreviar, beleza? Depois vem o quê? História. Vem, galera. História antiga, ligado? História antiga, medieval, moderna, contemporânea. Né? Isso é uma divisão. É uma forma de apresentar uma teoria da história, da evolução da história ocidental. Nós já estudamos isso até alguns livros mais com cuidado maior. Fala, olha, isso aqui é uma divisão pedagógica europeia que demonstra todo o eurocentrismo, etc, etc. Mas Marx compartilhou. Claro, Marx não vivia na África do Sul. Vivia na Alemanha, queria ser Alemanha, né? na França, lógico, queria comungar isso aqui. Só que o Marx não faz, ele não partilha absolutamente dessa linha do tempo. Porque essa linha do tempo propõe uma linearidade. Essa linearidade da história nem sempre é muito real. O Marx, ao invés de adotar esse conceito, ou entra para o Comte. Primeiro estágio, segundo estágio, sim, terceiro estágio positivo. É uma forma de explicar o devido histórico. Para o Hegel. É mais difícil, né?
sei que o pessoal que estuda Hegel, ele desculpa, para ganhar tempo, tá bom? O espírito, Geist, eu adoro falar isso, Geist, eu sei que você me já levou, acabou. Ele solta o ser humano na banguela, ele coloca o ser humano na história. Em um dado momento, o ser humano vai se encontrar para si, poder se identificar e identificar que ele é parte do Espírito Absoluto. Esse é o devido histórico. Tem avanço e processo, linearidade que chama em meio. Marx, essa aqui que eu coloco aqui em cima, um pouco influenciado pelo positivismo da superioridade, com o estágio mais desenvolvido superior. O Marx, ao invés de usar essas possibilidades, ele usa modos de produzir a vida. Modos de produção, popularmente. Esse modo de produzir a vida não é simplesmente econômico. Está claro isso para vocês? Linearidade só na expressão. Isso aqui, os modos de produção, eles coexistem até os dias de hoje. Marx é do século XIX. Ele entende que o modo de produção escravista, por exemplo, que marca o mundo clássico greco-romano, antigo, está presente no século XVI. Mas acabou. Ah, mas século XVIII, século XIX, o aceleramento. Modo de produção capitalista. Século XX também. E o XXI também. Entretanto, porém, com efeito, nós sabemos que lá em Águas Claras, no Mato Grosso do Sul, tem trabalho escravo nas carvoarias. Tem. O senhor não tem? Você não tem? Tem sim. Tem. Eu moro lá perto. Moro 100 Nós sabemos quilômetros. que tem trabalho indígena escravo Também tem. na região de Dourados. Estou citando assim Mato Grosso do Sul, porque tem caminho gigante, sei que tem uma galera daí de lá, e eu sou de Dourados. Formados, de certa forma, Dourados. Como assim, senhor Estado? Como assim? Primeiro veio esse modo de produção, ele foi superado, começou um outro modo de produção, esse modo de produção feudal foi superado e começou um modo de produção capitalista. Isso é uma vulgarização tremenda. E de acordo com o Crespan, nada mais desfavorável ao entendimento do pensamento do Marx do que pensarmos os modos de produzir a vida como uma sucessão de modelos econômicos. Começa um, termina outro. Até hoje eles coexistem. Ah, mas dá um exemplo aí. Modo de produção servil existe até hoje? Vai cortar cana, depois me explico. Estou falando com assalariamento não. Modo servil, trabalhar no campo, sem registro, sem salário, sem nada. Ah, você está falando que é igual a Idade Média? Não vou falar que é igual porque eu sou historiador e não vou ser anacrônico aqui. Pelo menos não nisso. Mas certamente é uma modalidade contemporânea do trabalho servil. Trabalho escravo, mesma coisa. Peraí, trabalho escravo, século XIX, século XX, XXI, Jean, trabalho escravo? Alguém está usando calça ou camisa da Zara? Tudo bem, vou culpabilizar o indivíduo, claro. Dá uma pesquisada no YouTube, vocês vão ver como é que a Zara desenvolve aqui no interior do estado de São Paulo trabalho escravo, contratando colombianos, paraguaios e brasileiros para produzirem. O trabalhador está lá há 12 anos tentando pagar a passagem de vida de Bogotá para aqui, ó, uma cidadezinha. Eu acho que deve ser Franco ou Borborema. Quanto ele recebe? Nada. Quanto ele deve? Quase tudo. 12 anos tentando pagar uma passagem de vinda de Bogotá para cá. Isso se chama trabalho escravo no século XXI. São resquícios, evidentemente. O trabalho, a exploração predominante se dá através do salariamento, hoje, claro. Mas observem, não há uma linearidade. Primeiro o modelo econômico, depois acaba, depois o outro modelo. Não, eles coexistem. Idade Média existiu o escravismo. E eu fico, como qualquer outro professor de história ou de filosofia, é tão regaça que eu sei que tem aluno que eu dou aula de filosofia, tem aluno que eu dou aula de sociologia, eu sou historiador, beleza? Só que eu dou aula dessas outras duas matérias. O professor de história fica fuleiro da vida, fica louco quando pega o livrinho didático, né? Aquela jossa, desculpa, eu já falei no começo, então já soltei as cartas, né? Eu não sou tão bom acadêmico, eu gosto de xingar, eu gosto, não faz bem de xingar. Talvez seja uma válvula para não infartar. Estado, eu passei recentemente no concurso de docente do Estado de São Paulo. Num curso que nós fomos fazer lá em Sumaré, curso para professor, capacitação, formação, contínuo acesso ao conhecimento historicamente acumulado é muito importante. Mas agora aquilo que eu vejo acontecer
um curso de formação de professores, para professores darem aula na rede pública. Daí eles entregaram uma caixinha, né? E mais o pessoal que estava lá comigo, naquele setor, aquele dia, gostaria de receber um presente, uma caixinha. Um monte de apostilinha, um monte de tripinha, marronzinha. Tem algum professor de história aí? Esse café, pode tomar? Dizendo assim, tipo de trabalho, nem tinha uma ressalva assim predominante na Idade Média. Trabalhos na Idade Média, trabalho servil. Peraí, na Idade Média falando de mais de 1000 anos. Em que época da Idade Média você está falando que não tem trabalho escravo, por exemplo, falando que existe só o trabalho servil? A gente vai reproduzindo isso para os nossos alunos. E os nossos alunos vão reproduzindo para a vida deles. Há trabalho escravo na Idade Média? Com certeza trabalho escravo na Idade Média. Não é o predominante. Da mesma forma que existia trabalho assalariado no mundo escravista, na Grécia Antiga, nas várias cidades, nas 160 cidades-estados, como também no Império Romano, na República do Império Romano. Existia trabalho livre assalariado? Existia, mas não era o principal modelo econômico, não era o principal modelo, vamos chamar assim, de trabalho. De produção, vou chamar mais corretamente. Então, agradecer quem trouxe o café ali, isso é muito importante. Obrigado, Jéssica. Obrigado pela atenção. O café já está. Então, observe bem. Esse modelo econômico em que prevalece o trabalho assalariado, ele é hegemônico, sim, no mundo moderno, na sociedade capitalista. Mas ele já existe, né, em outras modalidades e modo de produzir a vida, só não é predominante. Isso mostra não uma simetria, mas é uma diacronia mesmo. Né? Não tem uma sintonia bonitinha. Existem momentos em que dados modelos produtivos colocam um tipo de trabalho. Né? E cada momento, o Marx tenta analisar, ele consegue captar, a partir do tempo presente, alguns momentos pretéritos que ajudam a entender o próprio presente. Ele diz lá, a anatomia do homem é uma chave para entender a anatomia do macaco. O estudo do tempo presente é um caminho para entender, não o caminho. O artigo indefinido aqui faz toda a diferença. Né? O modelo econômico é um dos elementos. A questão econômica é um dos elementos, não um único. Né? Mas, enfim, fechando esse ponto aqui, isso é uma preocupação que eu estou me detendo um pouco mais, porque isso é muito grave. Isso é muito grave. Os historiadores sabem muito bem, o pessoal que estuda sociologia, trabalha com os princípios de método em educação, sabe que isso é muito grave. Por quê? Porque isso implica uma distorção brutal do método marxiano de análise da realidade. Senta-se um olhar absolutamente ao econômico. Pera lá, ele quebrou o método materialista histórico dialético pelo meio. E, evidentemente, vulgariza o método, vulgariza a explicação, não explica muita coisa da realidade. Ótimo para o grupo Votorantim. Ótimo. Ótimo para o grupo Silvio Santos. Ótimo para a revista Veja decadente. Só para registrar. Finalmente eu vi algumas emissoras de TV criticar a Veja. A Record já está medrando já pararam já. Né? A associação da Veja e de seus intelectuais orgânicos com o sistema de corrupção dessa democracia podre. Não dá para fechar os olhos. Não cerrem os olhos. Eu sei que muita gente gosta da revista Veja. Né? Muitos alunos, muitos colegas falam, mas isso é muito radicalismo quando se critica a Veja assim. Não é eu que estou falando mais, é agora a TV Record que está falando. É a televisão burguesa que está falando. Pois bem, só para citar, já que eu falei da Veja, a Veja também adora vulgarizar o pensamento do Marx, né? Não só do Marx, do Platão também. Teve uma matéria, uma vez eu estava aluno no Colégio Dourado, chamado Colégio Lumière, e um aluno chegou, o pai dele era dono de uma unidade produtora, latifundiária, lá no Mato Grosso do Sul, falou, professor, olha aqui que a Veja escreveu. O pensamento, isso eu falei no Colégio São José esses dias aqui, ó, não sei se foi eu falei com vocês. O pensamento cristão influenciou o pensamento platônico. Pô, a Igreja Católica deve ter máquina do tempo, então. Máquina do tempo. O cristianismo influenciou o pensamento de Platão. Não basta. Tem o Demétrio, me ajudem aí, pessoal, um sociólogo aí, analista. Né? Mais um analista de sistemas ideologizados do que um sociólogo. Demétrio Mangorga, acho que é assim? Magnoli, cadê? Quem falou? Magnoli? Magnoli. Entrevista com ele era consultor da Veja, né? Quer saber de assuntos sociológicos, históricos, sociológicos, mande um e-mail para o Magnoli. Magnoli. Daí ele deu uma explicação, porque o material não é elogio nem propaganda. São canalhas da educação.
crítica moral mesmo, análise da educação. Sistema positivo tem um material de história muito ideologizado. O que é ideologizado, cara? Faz? Muito ideologizado. Né? E daí faz toda uma elucubração teórica, que não tem nada de teoria, uma pura masturbação, né? Para falar bonito. E nessa onda de falar bonito, eles soltam assim. Esse rapazinho aí, ó, que falou que o Bolsa Família vai levar o Brasil ao mesmo estágio que levou a Alemanha na década de 30, nazistas. A gente está rodeado de fascistas, com títulos de doutores. Ele diz assim, é porque o pensamento, né? O pensamento, como é que é isso aqui? O pensamento do Sócrates é muito influenciado pelo seu professor, né? O Platão. Vai pegar? Máquina do tempo, ou no caso era possível, né? Mas enfim, só para fechar aqui, que esse parece ficar meio vago, né? Mas eu não poderia te dar uma cacetada no curso sobre Marx, já que pronunciei essa lá, da minha boca saiu essa coisa lá final, que é a revista dele, né? Que deve ser lida, ok? Que deve ser lida, com muita atenção, e professor lê, assim como lê, desculpe, é mais forte do que eu, sou professor, sou só um pesquisadorzinho. Revista Nova Escola, nossa, mas já... Revista Nova Escola, as pessoas adoram a revista Nova Escola, na área de educação, adoram. Tem algum aluno meu de pedagogia, né? Tu não erga a mão não, por favor. Olha só. Professor, a revista Nova Escola, o que você acha? Uma droga! Uma droga, mas ela é preocupada com a educação. Como, pô? Meus queridos. Não é nada, né? Tem que chorar. Por isso que eu xingo, estamos fartados. Revista Nova Escola é uma revista preocupada com a educação. Já volto no Marx, por favor, hein? Marx, agora está muito teórico. O Marx é para discutir essas coisas. O real, o tempo presente, pô. Revista Nova Escola é preocupada com a educação. Daí uma aluna na cidade Frutal, na faculdade lá, uma aluna que se chama Fernanda Menezes, diga-se passagem, uma aluna maravilhosa, excelente aluna, hoje já é professora, terminou pedagogia, está fazendo história lá no Federal do Mato Grosso, Cuiabá. Ela levou uma revista, essa revista aí, Nova Escola. Né? E ela falou que queria fazer um TCC sobre os PCMs. Queria analisar qual é a ideia de formação humana que tem nos PCMs. Isso virou livro, é o TCC dela. E daí, ela trouxe essa revista, eu olhei a revista, né, e o professorado sempre falou, que a revista Nova Escola é preocupada com a educação. Beleza. Como uma revista preocupada, vou colocar uma pergunta, não uma sentença. Como uma revista preocupada com a educação sugere para os professores que a lê que, nas horas de folga, peguem os caderninhos, os livrinhos da Avon para fazer um bico. A revista Nova Escola é uma parceria com a Avon. E uma das páginas fala assim, professor, professor, eu consigo a edição, a citação certa. Aqui nesse momento enviei a memória, não tem a citação de cabeça certinha. Professor, na sua hora de folga, eu vou inventar agora, né? Desculpe, me permita, fantasia um pouco. Fantasia nas minhas palavras para contar o fato real. Né? Professor, você não faz nada, você só dá aula? No horário de folga, demorou, tá todo mundo vendendo. Pega o seu livro da Avon, vai vender a Avon também. Sem direito trabalhista, com uma taxa de porcentagem pequenininha, maravilhosamente bem, e você ainda ganha um brindezinho, um credezinho para as mãos. Aposentadoria, nada. Qualquer tipo de registro de direitos trabalhistas, nada. Férias, nada. Isso não bastasse, já que é pra cacetar, vamos meter o pé no peito mesmo. A Avon, junto com o IBGE, no ano de 2010, lançou uma revista. Coloca no Google lá, Avon IBGE, primeiro link que aparece. É uma pesquisa sobre a exploração das mulheres no Brasil. É brincadeira? É brincadeira, é chamar o professor de jegue. Com respeito ao jegue. Eu estou me sentindo até mal, porque hoje o Gilberto, para falar a palavra burro, pediu licença para o auditório falar a palavra burro. É jegue. De repente nós somos formados em jeguenologia e estamos dando aula a jumentos. Por favor, considerem isso como metáfora, claro. Né? Então, fechando esse parênteses, né, nada mais, voltando aqui no Marx, depois eu vou ver se consigo amarrar isso aqui, para não ficar desgarrado, nada mais distante da realidade do que tentar colocar em Marx uma única visão da história. Opa, olha lá, isso significa colocar o pluralismo metodológico em Marx. Mas Marx possui sim uma visão ampla, plural, do que ainda é os modos de produzir a vida. A consciência, o espírito, o conhecimento intelectual é vital, é importante? Somos professores? Somos alunos? Nós já sabemos disso, a pergunta retórica, eu sei a resposta dela. Claro que é importante.
Mas em que patamar o conhecimento, né, historicamente acumulado vem sendo transmitido para nós? Transmitido dá uma visão muito ruim, né? Vem sendo mediado. Aqui, na realidade, grande parte me parece que não é mediado, é transmitido mesmo. Do tipo, a mediação que nos interessa, pelo menos a perspectiva marxiana. Como eu vulgarizo esse pensamento do Marx, fica fácil, relativamente fácil, de eu fazer com que um professor olhe para uma revista complexa, como é a Nova Escola, veja uma propaganda do Avon sugerindo que, professor, nos seus horários de folga, leve nosso livrinho para a escola, para vender os nossos produtos. Se você quebra a totalidade, a categoria de totalidade de Marx, se você quebra a concepção múltipla de modos de produzir a vida, se você quebra uma compreensão crítica do arcabouço do Marx para entender o tempo presente, é um prato cheio para você chegar no professorado e falar: aí, professor, isso aqui é mortadela. E eles falaram: dá um pedacinho aí. Óbvio. Óbvio. Me parece que é de uma obviedade. Mas devo estar equivocado. O cotidiano